E começando então mais um Nerd Verso Cast, episódio 77. Eu sou Leandro Viana e o podcast de hoje então vai ser sobre a saga God of War, um jogo aclamado e uma legião de fãs. E hoje a gente vai debater aí toda a história dos 4 jogos principais e se é possível isso virar uma série live action. E para isso então o Nerdverso tem a honra de ter nosso expert aqui, o Marcelão. Fala Marcelo, como é que tá, cara? Fala, Leandrão, como é que tá? E aí, gurizada, tudo certo? Tamo aí de novo pra falar sobre jogos e, pô, hoje é especial aí, cara, uma das minhas séries, uma das minhas franquias favoritas de jogos, assim, God of War, cresci jogando, jogo hoje enlouquecidamente ainda, rejogo os jogos e, pô, eu amo essa série. Boa, boa. Mas então, antes de começar o podcast, todo mundo sabe que a gente manda sempre os abraços, salves, os beijos para todo mundo que segue lá o Nerdverso no Instagram e também o nosso canal do YouTube, Nerdverso Cast. Lembrando que os abraços são oferecimento do curso Propulsa, que é preparação por Enem, vestibulares em matemática. Então procura no YouTube aí o canal do Propulsa. E os abraços de hoje, então, são pro Jonas Henrique, Gabriel Pereira Caldas, Gabriel de Assis, Carlos Henrique, Tiago de Lima, Jussiara Simões, Vinícius Bastos, Arthur Pereira, Otávio Souza e para Paulina Martins. Bom, então, cara, eu acho que foi em março desse ano aí, Marcelo, que começou os rumores que God of War, o aclamado jogo do PlayStation, aí ele podia virar série. Daí imagina trazer toda a história do Kratos aí dos deuses gregos, agora dos nórdicos para TV. Mas, assim, de acordo com o Deadline, cara, as conversas da Sony ali estavam em aberto com a Amazon. Tipo, cara, eu fiquei feliz ali, mas com o pé atrás também por 2 motivos. Bom, primeiro a Amazon tá fazendo aí a série a mais cara da história, né, meu? Não lembro os números agora, mas Senhor dos Anéis tá vindo aí com números exorbitantes. Sim, é muito longe do segundo lugar, sabe? E pra mim, God of War precisa de muito dinheiro. Não tem como fazer assim uma série meia boca. Tem que botar grana pra fazer algo legal, sabe? Não tem como fazer algo simples. Mas, tipo assim, meu, na minha opinião, a gente não teve também nenhum grande filme baseado em jogos até hoje. A maioria é ruim, tem aí filmes medianos, esquecíveis, sei lá. Pra mim, cara, o único que se salva aí, que dá pra se destacar entre os demais, eu diria que é o Sonic, mas é o quê? É um filme família, né, Marcelo? E também não é É, tudo isso, exato. assim. Não sei, tu chegou a ver Sonic? Vi, mas é isso, cara, é um filme de sessão da tarde, assim, é um filme de passar o tempo É. rapidão, é algo que tu vê e esquece ali, né? Então, eu tenho o mesmo pensamento que tu em relação a isso, tá? Uh, por um lado, precisa muito dinheiro, sendo pela Amazon, tem muito dinheiro, como a gente pode ver pela série do Senhor dos Anéis, mas isso, por outro lado, não significa necessariamente que é qualidade também, né, cara? Se tiver roteiro fraco e tudo mais, aí quebra tudo. Só que é aquilo. Os caras eles já estão investindo, a Sony entrou com tudo agora, trazendo os jogos exclusivos dela no cinema, né, cara? Então, para seriados e filmes e tudo mais. Estão fazendo seriado Last of Us, que é um que eu tô esperando muito, inclusive, né? Eu Ah, acredito que eu, tu eu ia também, né? falar sobre isso, mas pode continuar. Não, eu até lembrei que tu curte também. Então, pô, Last of Us, cara, vai ser um seriado. Pô, e pelo que eu tenho visto aí, cara, eu acompanho todos os dias aí, sempre que vaza alguma coisa, pô, parece que tá ficando muito legal, assim, cara. Parece que tá ficando muito fiel ao jogo. E estão fazendo agora também o filme do Ghost of Tsushima, né? Que, pô, é um filme, é um jogo que já tem um roteiro de filme. E, cara, eu acredito que o God of War também tem, cara. Se tu pegar a história do Kratos, assim, tipo, a família dele e como ele é trapaceado pelo Ares, cara, é uma história muito legal. Funciona tanto em filme como em série também. Então eu acho que, tem tudo para dar certo, assim. Agora a gente vai contar as histórias dos jogos tipo assim, eu lembrando assim um pouquinho, já chego a me arrepiar porque são reviravoltas que tu não espera, né? Tanto no 1, no 2, no 3 ali. Então, e tu falou de The Last of Us, eu confio muito na HBO, né? E todas as imagens que saíram, parece que os caras pegaram um retrato exatamente lá do game. Cara, assim, ó, essa série para ano que vem eu já aposto que vai ser uma das melhores. E como tu falou, do Senhor dos Anéis, a gente não tem nada, a gente sabe que foi muito caro.
mas a gente não viu mais ou menos um trailer ali, mas a gente não sabe o produto final, vai só vir ali em setembro, então a gente fica com esse pé atrás. Eu até ia falar de uma série que eu gosto, mas eu lembrei que é baseada em livro, que é The Witcher, né? O jogo é baseado no livro, então assim, nem vou considerar. Mas se a gente pegar o exemplo de The Witcher e de God of War for parecido, assim, cara, eu já fico satisfeito porque eu gosto muito de Com The certeza. Witcher, sabe? Não sei Com se tu lembra de certeza. algum outro filme aí que tu goste baseado em games, porque eu só lembro de decepções tipo Assassin's Creed, né? Que pra mim, Pô, um assim, ó, cara. É, horrível. Nossa, realmente, cara, eu vejo gente elogiando o filme do Assassin's Creed e fico, pelo amor de Deus, cara, sabe? E, pô, pra quem joga videogame sabe que, cara, sempre que vai surgir um filme baseado num jogo, a gurizada já fica, velho, mas será que vai dar certo, sabe? Vamos pegar agora, saiu o trailer agora da Netflix da série do Resident Evil. E, cara, tá meio. Saiu hoje, inclusive, né? E tá meio Hoje. estranho, cara, não sei. Tá meio estranho, não sei, sabe? Então a gente já fica com o pé atrás. Mas um aí que tu esqueceu, cara, que a gente fez inclusive podcast ali, cara, o Uncharted, velho. Né? E o Uncharted Pois é. mas ele é um filme assim, é legal, mas é aquilo, sessão da tarde também, né? Passar o É. tempo é legal, assim. Hoje, pensando, acho que eu daria uma nota 6, sabe? Na época eu dei 7, mas é Sim, isso, meu. Nota 6, 7. Ele não é é, horrível. Tem sim. gente que acha horrível. Eu não acho tão ruim. É que ele ficou Não, muito é. aquém dos jogos, né? Então, Com certeza, isso. com certeza. É muito difícil, porque os jogos, eles são extraordinários. Então, pra chegar próximo, tem que ser série, sabe? Tem que ser série. Então, God of War vai funcionar como série. Mas vamos entrar então, antes do jogo 1, ô Marcelo, tem algumas curiosidades pra gente falar, senão eu já começo aí a contar a história do primeiro jogo, cara. O que tu Cara, acha? tem algumas coisas aí que eu acho bem legal de saber, assim, cara. Algumas coisinhas só pro pessoal que vai ouvir aí, cara. Que o God of War, né, foi um jogo que surgiu basicamente assim com uma ideia, ele iria chamar Dark Odyssey, e ele surgiu mais com a ideia de ser um jogo violento, com um jogador principal, né, com a figura principal do jogo ali, ser um cara violento, mas eles não sabiam exatamente a história dele ainda, mas não, tem que ser um cara frustrado, um cara muito nervoso, um cara que ele odeia tudo e todos. E aí surgiu um personagem chamado Dominus, cara. E se tu olha as artes conceituais do Dominus lá no início, ele era um cara assim, tinha uns dread, grandalhão, brabão. E eu acho interessante que o Dominus ele já tinha uma criança, cara. Ele levava uma criancinha Bah, pequena junto com ele. Parece que eles retomaram então a ideia dele ter uma criança junto, assim, né? E o criador, cara, não sei se tu já jogou um jogo das antigas do Play 1. O cara que criou o God of War foi um cara chamado David Jaffe. Ele ficou famoso na década de 90 por ter criado um jogo do Play 1 chamado Twisted Metal. Não sei se tu lembra, um eu jogo de carro. conheço. Não É, estão fazendo um filme disso, desse jogo? eu acho que estão, cara. Inclusive, eu ia comentar isso aí. Eu não cheguei a fundo ver, mas eu ouvi um papo de que estavam possivelmente fazendo um filme ou uma série do Aham. Twisted Metal. Não sei como funcionaria, tá? Sinceramente, assim. Mas ele ficou famoso com a criação desse jogo aí. E aí, depois, quando a Santa Mônica, né, que é o estúdio dele, começou a criar o God of War, acho que o cara nunca imaginou que o jogo ia tomar as proporções que acabou tomando. Porque, assim, a Sony tem muitas franquias de jogos ali, exclusivos, né, cara? Mas eu acho que nenhum personagem é tão marcante hoje como o Kratos, assim, não só pra Sony, cara, mas eu acredito que pro mundo dos jogos como um todo, assim, né? Aí depois mudaram o nome de Dominus para Stig, e aí até chegar a figura final do Kratos que a gente conhece hoje aí, né? E uma curiosidade rápida é que tem um brasileiro, cara, que participa da criação da figura do Kratos, que é o Rafael Grassetti, né? Um artista brasileiro, ele já participou de outros jogos, tipo Mass Effect, o The Order do PlayStation 4, ele participa também agora, né, da criação do Kratos, sobretudo do Kratos do 4, que é o Kratos nórdico, mais barbudão, Sim, com sim. o Leviatã ali, né? Então, isso aí é interessante também, tem um brasileiro na linha da Ah, frente ali na criação desse personagem, que é muito sim, louco, né? muito show. Cara, e como a gente faz aqui ao vivo podcast, eu pesquisei e realmente vai ter, só que é uma série do Twist Metal, vai ser aqui, tá descrita como uma mistura de comédia com adrenalina. O protagonista vai ser o Anthony Mack, que é o nosso Falcão, Ô, o atual louco, Capitão cara! América, Sim, olha e só, vai ser série com os mesmos roteiristas aqui que de Cobra Kai da Netflix, vai tentar pegar ali a mesma comédia que fez sucesso, né? Cobra Kai é sucesso absoluto, eu sim, amo Cobra sim. Kai. Pô, Então, eu adoro, cara, nossa senhora.
não, é difícil, cara, é difícil a pessoa não gostar, tem que ter um coração, assim, de pedra, sabe? E, pô, Não, concordo. eu até choro vendo Cobra Kai, pra vocês terem uma noção, é emocionante, emocionante, tá? Mas, então, depois dessa informação aí, depois a gente pesquisa melhor sobre isso, né? Vamos começar aí o podcast contando as histórias aí do game, a gente vai ver como isso pode ser abordado em live action, e começando então pelo primeiro jogo do PlayStation, e de qual ano que era, Marcelo, tu lembra? É 2002, se não me engano. É ali no início, né? 2002? 2002 é o primeiro. Até vou confirmar aqui, mas é entre 2002 e 2003 ali, se eu não me engano. Sim, mas Até vou então no confirmar. jogo a gente é apresentado ali ao Kratos, que é um guerreiro grego, é espartano, né? Se eu falar alguma besteira, me avisa aí, por favor, né? Mas o Kratos, então, ele tinha ali seu exército de muitas vitórias em batalhas, até que ele encontra ali uma horda de bárbaros, mas uns bárbaros muito poderosos, assim. E daí, quando o Kratos tá prestes a ser morto ali pelo rei bárbaro, ali em um momento de desespero mesmo, ele clama pelo deus da guerra, o Ares, ele jura ali a servidão ali, se o Ares ajudar ele a escapar dessa morte, que é certa, né, cara? E o Ares, ele ouve essa oração, então ele entrega aquelas famosas, as lâminas do caos pro Kratos, né, a arma famosíssima ali. Então o Kratos, ele consegue triunfar. Então, olha só, meu, olha que roteiro foda aí para o início de série, sabe? Eu já consigo, assim, imaginar ali todos os detalhes, o vestimento, começando com esse exército, tem tudo pra, assim, pra dar certo, mas Exato, tem que ser cara. muito sangue, tem que ter sangue, não tem, como tu falou, né, o personagem foi criado pra ser algo brutal, algo violento, não dá pra fazer algo ali e esconder as mortes, tem que ser algo Sim. dilacerante pela tela, né, Marcelo? Exato, cara, assim, eu confirmei que tá, é 2005 mesmo. Realmente eu Ah, pensei que era um pouco mais antigo. Mas ainda assim, né, já é um jogo que já tem quase 20 anos aí. E, cara, a história é bem essa mesmo. E eu tenho essa mesma percepção. E, pô, isso, imagina um seriado que o primeiro episódio é só isso, cara. É o Kratos, meio líder do exército espartano, pedindo ajuda pro Ares e acaba se ferrando por causa disso, assim, sabe? E ele é um personagem, é uma série que não, se ela fosse feita pra família, cara, não funcionaria, não tem como. Porque o Kratos é um cara violento, é a marca dele, né? Pô, cara, né, vamos pegar algum exemplo solto, assim, quando tu tá jogando com o Kratos e tu mata um deus, pô, nunca é uma morte. Ah, ele derruba o cara no chão e não. Não, tu fica ali dando soco no cara, o cara já morreu, tu segue dando soco nele. O Kratos é um cara muito nervoso. E se isso não aparecer muito no seriado, não sei, acho que perde um pouco da essência do negócio, né? sim, sim. Mas continua a história tua e Marcelo. Depois, então, que ele ganha os poderes, ele é tipo um servo de Ares, o que acontece com o Kratos aí? Meu, daí acontece, né, uma grande reviravolta aí, que quando o Ares meio que possui ele ali, ele tem aquela força violentíssima dele, ele consegue derrotar os bárbaros, mas ele fica completamente fora de si, né? E ao ficar fora de si, ele acaba matando a própria família dele, né? Ele mata a esposa dele e a filha dele, a Calliope. E aí, então, que começa o jogo, né? Ele é Sim, um jogo que e se baseia. O centro do jogo é a vingança, né? É o Kratos tentando se vingar do Ares, assim. sim, porque se eu não me engano, né, o Ares ele fez de propósito isso, né? Ele fez ali tipo uma alucinação pro Kratos matar a própria família. Tipo assim, o Ares tinha uma no pensamento dele, bah, ele vai perder a família, ele não vai ter mais nada, então ele vai ser um cara que vai servir lealmente a mim, ele vai ser um tipo um escravo. Só que o Kratos, quando ele percebe isso, ele tem, como tu falou, né, esse sentimento de vingança, ele agora eu vou contra o Ares até o final, né? E daí, tipo É, assim, o feitiço se voltou contra o feiticeiro, né? exatamente, cara. Então, tipo, quando o Kratos descobre que tem um plano do Ares, não foi uma coisa por acaso, mas que foi tudo pensado por ele, ele fala: não, eu vou matar ele, e quem ficar no meu caminho eu vou matar também, né? Então, assim, à medida que vai escalando essa guerra dele por vingança contra o Ares, ele vai fazendo outros deuses como inimigo também, né? Aí ele acaba fazendo uma inimizade maior ainda contra os Zeus, que se torna, assim, tipo, o inimigo da Sim. vez, assim, né? Sim. E aí, não sei tu, né, cara, mas agora falando do game em si, sim, da jogabilidade, para mim foi algo diferente desses combos que mandava fazer, né? Tinha um chefe lá, tu tinha que apertar uma sequência de botões no momento certo. Pelo que eu lembre, foi God of War, assim, que apresentou primeiramente isso. Não sei se tem a ver com algum outro Foi. jogo, assim, que ele... Então foi, então, perfeito. E daí tinha aqueles monstros mais gigantes, né?
Era algo, assim, totalmente surreal pra época, lá 2005, cara. Os jogos do esse God of War Velho. foi um marco na história, né, Marcelo? É. Aham. Cara, eu nunca me esqueço, cara. Eu lembro perfeitamente até hoje do dia que eu joguei e como foi, porque aquilo me marcou, velho. Porque esse jogo não aparecia um jogo como esse qualquer hora, toda hora, assim, sabe? Eu lembro que parecia um amigo meu com um piratinha dele lá em casa, aquele que vinha no envelopinho. E aí, olha esse jogo aí. Eu falei, tá, depois eu jogo. Acho que eu tinha uns 14 anos na época, uns 13 anos. Aí eu falei, beleza. Mas deixei o jogo lá parado. Aí de noite, depois que eu jantei, eu subi e botei aquele jogo. E cara, o jogo começa, tu deve lembrar, dentro de um barco, velho. E já tem um chefe ali que é a Hydra, gigantesca, cara. Tu tem que arrancar o pescoço, os vários cabeça dela. E eu falei, cara, que jogo é esse? Faz 5 minutos que começou e já tem um chefe gigantesco. E essa forma de Sim, jogo, pra quem não, surreal. é surreal, cara. E pra quem não sabe, o God of War ele inaugura um tipo de jogo que até então não tinha, basicamente, que é o que a gente chama de hack and slash. Olha a quantidade de jogo hack and slash que tem hoje, que é tu basicamente atirando e matando todo mundo que vai surgindo na volta, né? Tem uma pegada 3D muito forte, tu fica matando inimigo para tudo que é lado. O God of War vem com isso, só que depois vão surgir vários outros jogos também nessa pegada. A gente vai ter um que vai ser feito logo depois chamado Dante's Inferno, né, no Play 3, que ficou famosão, essa Sim. mesma pegada, hack and slash, né, cara? E vão surgir muitos outros depois nessa onda. O Devil May Cry também vai ser nessa mesma onda. O God of War, ele não é só um bom jogo, ele inaugura um novo tipo de jogo que, cara, funciona muito bem até hoje. Muita gente acha que já tá desgastado, mas funciona muito bem até hoje, né? Sim, sim. Então essa primeira temporada, digamos, de uma série seria então o Kratos em busca de vingança, né? Até chegar. Eu não lembro se tem alguma coisa importante. Ah, tem a caixa de Pandora, né? Que ele Isso, precisa. exatamente. Tu lembra da história da caixa de Pandora? Cara, é que aí, na verdade, o Kratos ele acaba recebendo a ajuda da Athena, né? A Athena começa Isso, a pedir isso. ajuda dele porque basicamente o Ares desce e tá destruindo tudo. Tem até aquelas imagens, tu tá correndo, tu vê o Ares gigante lá no fundo pisando numa cidade, destruindo Atenas e tudo mais. E aí a Athena fala pra ele, olha só, se pegar a caixa de Pandora, tu vai conseguir poder, né? Abrir ela, tu vai conseguir um poder pra lutar contra o Ares. Então eu acho que sim, na série, cara, pra funcionar muito bem, a primeira temporada devia ser focado só nisso. Eu acho que se o cara quiser avançar na primeira temporada para falar do God of War 1 e do God of War 2, Não, eu acho que já não, é um pouco arriscado, sabe? eu acho que tem que. A primeira temporada tem que ser o primeiro jogo, assim, completinho, né? Porque então ele consegue, com a caixa de Pandora, tem toda a missão. E é muito legal também que a gente pode falar dos quizzes, né? Os quebra-cabeças do God of War, que são muito legais, assim, em todos os jogos, né? Mas, enfim, com a caixa de Pandora, o Kratos, ele consegue ali matar o Ares, né? Ele mata o deus da guerra. Então, no final, o que acontece lá? O Kratos, tipo, ele é triste, cara, é meio deprê o final, porque o Kratos, ele tenta se suicidar, cara. Tipo assim, ele perdeu toda a família, ele matou o cara, o deus ali, ele não tem mais por que viver. Ele fez todo, Isso. assim, a sua jornada. Só que quando ele vai se suicidar, a Athena diz assim, ó, calma, calma, calma. Tipo assim, tu não tem o direito de tirar a própria vida. Tu acabou de matar um deus, né? Tu é um humano, tu matou um deus. Então, a Athena leva o Kratos pro Olimpo lá e torna, tipo assim, ela dá as lâminas de Atenas, né, de Atena pro Kratos e o Kratos vira no final, então, o deus da guerra. Então, imagina a primeira temporada toda essa transformação, e é muito emocionante ele perder a família, então poderia ser o primeiro episódio focado bem na família para se apegar, no segundo acontece isso e depois vai nessa jornada maluca, assim, de vingança, com missões secundárias, até matar o Ares no final, sabe? Então, pra mim, Exato, cara. oito episódios, assim, sem enrolação ali, pra acabar nesse Ah, clímax. Imagina, pra mim seria é. perfeito. Cara, eu acho que a Sony acertou demais em fazer uma série disso aí, sabe? Porque filme, cara, não teria como. É muita coisa pra acontecer em 2 horas e meia, cara. Sabe? Tipo, não teria como se apegar, não teria como entender, talvez, todo o motivo da vingança se fosse numa coisa muito rápida, sabe? Agora é isso, 8 capítulos ali de 40 e poucos minutos cada um, tu consegue daí ver devagar o suficiente para entender o que tá acontecendo e se apegar de fato na história, né? Porque assim,
o Kratos, ele é uma figura que te faz ficar pensando muito, cara. Tu fica muito assim, pô, o cara é violentaço, o cara só pensa na vingança, mas daí tu para pra ponderar aquilo ali e tu fala, pô, mas olha também o que o cara passou, né? Olha tudo que aconteceu com ele até então. E é muito isso, o jogo começa com ele se jogando num penhasco, né, cara? Então o cara quer se matar, ele Ah, fala, ó, verdade, depois quer né? matar o Ares, né? Imagina, cara. Mostra por que esse jogo do penhasco, daí mostra, recapitula toda a história, assim, Aham, depois volta pro exato. final. O No jogo realmente. finalzinho, quando ele vai chegar, né? Quando o rosto dele vai bater no chão, ele paralisa, assim. Daí a Athena puxa ele de volta. Não, não, tu não vai morrer, não é hoje, não. Vai, é muito bom. Não é hoje, não é hoje. É, Mas é. então, mas lembrando, pessoal, né, que são rumores, não tem nada assim carimbado, confirmado, né? Mas quando tem rumor, né, que alguma coisa tá prestes a surgir aí, claro que pode dar alguma coisa errado e não ir pra frente, mas qual a é só dinheiro, né? Só dinheiro talvez que vá barrar assim uma série de God of War, porque com certeza tem uma legião de fãs aí e a história é Tem, cara. excelente. Mas então vamos pro God of War Pode falar, 2, pode que falar. ainda é do Play 2, né? Se Aham. não me engano. Exato, exato. É, o God Tá? of War 2 é do Play 2. E ele saiu pouco tempo depois do 1 ali, e ele, cara, ele é uma continuação direta do 1. Porque o 1 termina com o Kratos sentando no trono do Deus da Guerra, que é, pô, é legal demais, velho. Aí tu Ah, mata o Ares sim. quando vê tu senta lá no trono e bota o braço na guarda do trono, assim, e ele fica ali, pá, olha só, meu, o cara virou um deus, cara. E o 2 começa com o Zeus ferrando ele, né? O 2 já começa com Sim. ele falando: peraí, cara, tu é um deus, mas tu não respeita ninguém, tu só faz o que tu quer, a hora que tu bem entende. E o Zeus decide castigar ele e retira os poderes dele de Deus, né? Aí no Boa. 1 o inimigo é o Ares. E no 2 ele já começa então a criar aquela inimizade com o Zeus, assim, né? Sim. Ah, deixa eu descrever o comecinho do 2, porque eu acho demais Claro, claro. esse início, cara. Porque ali o Kratos, ele desce do Olimpo lá, ele vai ajudar os seus amigos, né? Os seus guerreiros, na verdade, os guerreiros espartanos. Ele ajuda a destruir a cidade de Rhodes, né? E daí tem um pássaro, e pelo que eu lembro, né, a gente não sabe quem é que tá nesse pássaro, mas esse pássaro meio que dá a entender que retira um pouco dos poderes do Kratos e envia para uma estátua lá, que é o Colosso de Rhodes, né? E o Kratos, ele então se autodesafia ali, né? Ele tenta derrotar esse colosso aí para provar aos deuses que ele merece, sim, né, ser um deus. Daí do nada, o Zeus, né? Então o deus dos deuses aí, ele aparece e oferece ali de bondade uma nova espada ali. Ele desceu do Olimpo só para oferecer para o Kratos uma espada. Daí o Kratos, ele deposita todo o poder que restava ali naquela espada para derrotar o Colosso de Rhodes. Daí tem aquela grande reviravolta, né? Logo no começo do jogo, a gente nem tá preparado para isso. Daí a gente descobre que foi o próprio Zeus, né? Que era aquele pássaro, que ele que tirou os poderes do Kratos, né? E daí, com o Kratos tá sem poder, né? Tá naquela espada, o Zeus pega a espada e ele mata o personagem principal, assim, nos primeiros minutos de jogo. Meu, olha que sensacional. Imagina começar uma segunda É, temporada, assim, matando é. o primeiro personagem Exato, principal. cara. Exato. Cara, ideia muito E, legal, que eu não me esqueço, que daí o corpo do Kratos tá no chão e começa a vir aqui aquelas mãos, né, o exército de Hades, né, uhum. começa a puxar o corpo do Kratos para as profundezas do inferno, assim. Então, velho, é só essa cena começando a segunda temporada, garante aí mais umas 3 temporadas, Marcelo. É, e é morte, que morte violenta, né, cara? O Zeus pega aquela espada e atravessa o Kratos com aquela espada, né, meu? E aí é bem isso, daí o exército do Hades começa a puxar o Kratos pro inferno lá. E aí, pô, cara, tu tem que lutar pra sair de lá, pra conseguir escalar a saída do negócio. Pá, é genial, cara. É genial demais. E isso não tem. A gente tá falando disso, a gente consegue visualizar isso numa Sim, série, né? sim. E fala, cara, isso funciona demais, cara. Sabe? Funciona demais. Vamos pegar, por exemplo, assim. O quê? Não, fala, fala. Eu ia falar que precisa de Não, dinheiro não. para fazer isso, né? Não. Ah, sim, isso é verdade. Cara, se for com um orçamento baixo, se for com CG bagaceiro, não funciona, cara. Não vai ficar legal, não. E para reconstruir um lugar, para construir um lugar como o Hades em CG, sabe? Precisa de uma grana boa Sim, aí, né, meu? sim, sim. Mas fala aí, Marcelo, o que tu ia falar ali? Não, cara, eu ia falar assim, por exemplo, vamos pegar o Ghost of Tsushima. Eu acho que ele, como série, já não funcionaria tanto. Eu acho que funciona mais como filme, entende? E estão fazendo filme.
O God of War não. O God of War funciona, pra mim, na minha concepção, funciona mais como série. Aí os caras estão fazendo série. Então, aparentemente, eles estão fazendo tudo bem direitinho, assim, né? Eu não sei, cara, é porque eu sempre fico com o pé atrás quando estão fazendo coisa de jogo, tá? Mas parece que Sim, esses sim. da Sony vão dar muito bom, cara. Nossa, vão dar muito bom. Sim, sim. Cara, acontece alguma coisa importante, assim, no meio do God of War 2, porque, pelo que eu lembro, assim, o Kratos descobre que ele consegue achar as 3 irmãs lá e se ele conseguir essa missão dele, ele volta pro momento lá que o Zeus ia matar ele, né? Não lembro agora se tem alguma coisa muito, muito importante ao Não, decorrer do jogo, mas é não, uma pior que grande não. tem uma grande missão que ele vai ter que fazer, né? Que dá pra abordar em vários capítulos, tem muita, muita coisa, mas ele consegue organizar todos os materiais que ele precisa lá, e daí ele volta ao exato momento, né? De novo, que o Zeus ia matar ele, e daí começa ali um confronto mortal, né? Contra o deus dos deuses. E quando o Kratos vai matar o Zeus, que o Zeus tá muito debilitado, daí a Atena, ela surge ali pra proteger o pai dela, né? E o Kratos ele sem querer, né? A Atena se joga na frente e o Kratos crava a espada na Atena, né? Isso. E Aham. mata a Atena, cara. Daí o Zeus, totalmente enfraquecido, volta lá pro Olimpo. Ele começa a se organizar com os outros deuses ali pra agora fazer uma guerra contra o Kratos, né? Porque o Kratos acabou de matar ali a sua filha. Daí, é muito legal, né? Que a Atena, ela até explica ali antes de morrer que ela fez isso de proteger o pai ali, porque se o Zeus morrer, todo o Olimpo morre, e daí seria ali o fim dos deuses gregos, né, Marcelo? Isso, exatamente, cara. E ele só sobrevive porque a Atena se mete na frente, né? Porque ele tava com uma Sim, frenesia, ele tava tão louco, ele tava tão pirado na vingança dele que ele matou ela meio sem pensar, assim, né? E aí o Zeus foge. E é muito louco porque o Kratos ele pede ajuda pros titãs, né? Ele pede ajuda pros titãs para conseguir combater os deuses. Ele sim, acaba sim. meio que pegando uma guerra entre os deuses e os titãs que estava adormecida, e ele meio que reinicia aquela guerra, aquele confronto, fazendo os titãs lutarem ao lado dele. Aí o Zeus sobe lá no Olimpo para pedir ajuda para os outros deuses, né? Vai falar com Hermes, vai falar com o vai falar nem é Deus, o semideus, o Hércules, exatamente, o Poseidon, né? E aí é isso. O 2 termina com o Kratos subindo o Monte Olimpo, né? Ele termina com o Com a Kratos ajuda subindo o da Monte Olimpo. Gaia. Cara, e a Gaia gigantesca do lado dele, assim, pá, genial, cara. E o jogo termina assim, né? É, Fica aquela sério, reticência falando, bah, agora eu vou te dizer, eu fiquei puto, né, cara? O jogo acaba assim, no maior clímax da história. Tu tá indo exatamente, enfrentar os Zeus e o jogo acaba. O jogo acaba e só vai continuar no PlayStation 3. Assim, ó, aí eu fiquei muito de cara com a Sony, com o PlayStation. Aí eu achei daí que foi sacanagem, Marcelo. Eu não gostei disso, não. sacanagem. Não, eles deixaram um cliffhanger gigantesco ali, né, meu? Cara, mas tem aquela cena pra mim que é memorável, cara, assim, eu nunca esqueço. É a hora que o Zeus tá lá em cima com os outros deuses discutindo, fala, meu, esse cara vai matar todo mundo, pô. E aí eles começam a ver que as paredes começam a tremer, aí eles olham lá pra baixo e tá vendo os titãs subindo, escalando um monte, e o Kratos tá junto, bem pequenininho, aí eles Aham. enxergam ele grita assim, Zeus, seu filho retornou, e ele traz a destruição do Monte Olimpo. Nossa, cara, é genial demais, Ah, ele é arrepiante, assim. não, Imagina isso numa série, cara. não, o jogo é muito filosófico. Pra mim, agora, o final do jogo 3 é o jogo mais filosófico de todos. A gente vai entrar agora no jogo 3, então. Uhum, Não sei quanto tempo, quantos anos exatamente. depois, sabe quantos anos depois veio o jogo 3, Marcelo? Cara, não demorou muito, tá? Não chegou a demorar muito. Até vou dar uma olhada aqui pra confirmar quando é que foi Bom, lançado o intervalo. mas. Porque foi muito. mas Porque foi muito sacanagem, né? Esse sim. cliffhanger aí, tipo, pô, fazer o cara esperar 5 anos do 2 pro 3 é sacanagem, né? Sim, mas aí o 2 ele começa exatamente ali onde. Desculpa, o jogo 3 começa exatamente onde o 2 parou ali, com o Kratos montado na Gaia, né? Aqueles outros titãs também escalando o Monte Olimpo ali. Cara, e nessa subida, o Kratos já mata o Poseidon. Tipo assim, imagina o primeiro episódio da terceira temporada, uma luta
contra o Poseidon, o Kratos mata o Poseidon. Só que quando tu mata um deus, não é assim, tu matou um deus e era isso. Ele matou o Poseidon, o deus dos mares, e o mundo começa uma inundação geral. Todo o mundo, Exato. todo o mar sobe em todo o mundo. Tipo assim, já era, começou o caos, o apocalipse, né, cara? Só que, tipo assim, o Kratos e a Gaia, eles conseguem chegar assim ao topo do Monte Olimpo lá, daí tem aquela conversa entre pai e filho, o Zeus, ele utiliza um raio lá para derrubar o Kratos, mas quem derruba o Kratos, na verdade, é a Gaia, porque ele, como o Marcelo falou antes, ela percebeu assim que o Kratos estava usando ali os titãs e ela de peão, né? E tava assim, ele não tava nem aí pra guerra entre titãs e deuses gregos. Isso. É a O vingança Kratos, dele, né? o Kratos, ele se aproveitou ali para tentar matar os Zeus, a Gaia percebeu e jogou lá o Kratos abaixo do Monte Olimpo lá, e daí ele cai e daí o jogo começa, né? Agora o Kratos tendo aí que matar vários deuses pela frente, né? Cara, e a Atena volta, né? A atriz que for fazer a Atena aí tem garantido aí 3 temporadas tranquilamente, né? Volta como espírito, né? Ela volta como espírito para dar várias dicas pro Kratos pelo caminho aí. Exato. Então, É a né? amigona dele. Porque que Sim. ela entende que o Kratos não matou ela por querer, assim, né? Então ela segue ajudando ele, né? Agora, cara, pra mim, assim, como jogador, eu jogo videogame desde a época do Master System, tá? Meu pai me deu meu primeiro videogame lá em 93, eu acho. Eu nem lembro direito, porque eu tinha 3 anos de idade, um moleque ali. Só que, cara, pra mim, o início do God of War 3 é a melhor abertura de jogos, assim, que na minha concepção, cara. Eu acho maravilhoso. Cara, o jogo já começa na loucuragem, não dá tempo de respirar, meu. O jogo já começou, o Poseidon já tá em cima de ti, e tu tá escalando o Monte Olimpo, a Gaia do lado, e, cara, tu fala, meu, o que tá acontecendo? E aquela orquestra tocando, cara, tá sabe, falando, cara, o jogo faz 5 minutos que começou e já tá aí esse negócio cinematográfico, assim, sabe? É inacreditável, cara. A abertura do God of Sim. War 3 é gigantesca, assim, cara. Não, é algo frenético, né? Por isso que a gente tá assim emocionado e a gente torce muito mesmo para que toda essa saga aí vire uma série e tá vindo aí God of War 5, então imagina, cara, dá pra ter muitos anos ainda aproveitando aí, sugando um Com pouquinho do certeza. Kratos. Cara, e tipo assim, então durante o God 3 aí o Kratos, ele vai matando outros deuses, né? Ele vai agora matar o Hades, né? O Hades só apareceu, né, no 2 lá, puxando lá ele pro inferno, mas ele não foi pro inferno, ele voltou, né? Mas daí, quando tem o confronto, o Kratos, ele mata o Hades, tipo assim, rouba a alma dele e ainda libera todas as outras almas que estavam no submundo ali, aquelas almas que estavam guardadas, né? Tipo assim, cada deus tem uma consequência muito fodida, né? Então, as almas que estavam no submundo vão pra terra, vão fazer lá o caos, né, Marcelo? Exatamente, porque isso é muito louco, né, cara? A gente tá vendo que a vingança do Kratos ela é tão desmedida que ele vai acabar com o mundo. Ele sabe que ele vai acabar com o mundo, mas em nenhum momento ele para pensar nisso e fala, não, então eu vou acabar com o mundo. Porque é isso, quando tu mata o Hades, aí os espíritos ficam soltos, eles sobem pro mundo, matam as pessoas. Quando tu mata o Hélio, cara, né? Quando tu mata o Hélio, fica tudo Sim. escuro. Quando tu mata o Poseidon, o mar sobe, e cada deus que tu mata, tu vê a consequência daquilo para as pessoas. Então, basicamente, a vingança do Kratos tá acabando com o mundo, só que ele não tá nem aí. Ele fala, cara, eu vou ter Sim. minha vingança e eu vim para isso e eu não vou recuar agora, né? Quando ele mata o Só uma Helios, coisa. fala. Quando ele mata o Helios, Não, daí a Lua, ela fica na frente da Terra, daí fica ali um eclipse eterno, né, meu Deus? Como tu falou, eterno. daí o Uhum. mundo cai em escuridão, Escurece. chuva sem parar, tornado. Tipo assim, não tem como viver mais, né? Exatamente. Não, é só confirmar aqui, cara. O intervalo entre o 2 e o 3 foi de 3 anos. O 2 foi lançado em 2007 e o 3 foi lançado em 2010. O problema é que para Claro, jogar o 3 tem que comprar um videogame novo, né? tem que É. comprar um videogame novo. Mas assim, o salto gráfico do God of War Ah, 2, que sim. já era muito bom, o God of War 1 e o 2 era um dos poucos jogos que utilizavam 100% ou quase 100% do hardware do PS2. Porque a maioria dos jogos não utilizavam.
maioria dos jogos, assim, tipo, cara, não usava todo o poder que o PS2 tinha na época. Os God of War 1 e 2 puxavam. E no PlayStation 3 foi a mesma coisa, cara. Então tem o God of War 3 puxou tudo que o PlayStation 3 podia aguentar, assim. Então, a qualidade gráfica daquele jogo, cara, poderia muito bem ser do PS4, inclusive, cara. É muito bem feito, cara. Muito bem feito. Sim, sim. Então, o jogo 3 vai sim, assim, o Kratos de novo, né, nessa vingança, matando tudo pela frente, conseguindo armas, artefatos para enfrentar os Zeus, e daí a gente chega na última luta contra os Zeus, é épica, uma parte da luta rola até dentro da própria Gaia, se eu não me engano, né? E a gente, então, tem o Kratos matando os Zeus lá, e dessa vez, o máximo que acontece, acho que é uns raios, né, que ficam mais frequentes, porque não tem mais o que acontecer na Terra também. Não tem o que fazer, É. exato, exato. Bom, mas como eu falei antes, cara, esse final pra mim é o mais filosófico de todos, né? De todo o jogo, assim, até do quarto jogo, porque a Athena, ela volta, né? E daí ela pede, assim, o poder que o Kratos tirou lá de dentro da caixa de Pandora, lá do jogo 1, né? Por isso que eu falei da caixa de Pandora antes. E daí o Kratos fala que a caixa estava vazia, né? A Athena insiste lá, fica dizendo que dentro da caixa de Pandora, o Zeus, ele colocou, assim, todos os males do mundo, e a Athena, com medo, assim, que a caixa de Pandora fosse aberta, a própria Athena foi lá e colocou a esperança lá dentro. Então, quando o Kratos abriu a caixa de Pandora, lá no primeiro jogo, para matar Sim. o Ares, a Aham. Athena fala que o mal lá de dentro escapou e contaminou os deuses, e a esperança ficou dentro do Kratos, né? Então a Athena tá pedindo pro Kratos lá essa tal esperança de volta, porque com isso ela vai conseguir reconstruir o mundo, né, da sua maneira. O Kratos, ele duvida disso ali, né? Ele olha pro céu, tem um eclipse eterno, né? O mundo na escuridão, os mares cobrindo as montanhas, assim, os humanos infectados com praga. Daí o Kratos, né, ao invés de devolver a esperança para Atenas, o Kratos vai lá e tira a própria vida e libera essa energia aí para a humanidade, tipo assim, usar como bem entender, Marcelo. Daí, continuando o jogo assim, a Athena, ela fica triste ali porque ela pensa, pô, o mundo só faz merda, não vai saber, assim, usar isso, e daí vai saindo do local, né, o jogo acaba, o Kratos morto no chão, assim, acho que tá respirando ainda, mas daí tem uma cena pós-crédito, né, bah, revolucionou, né? Daí a gente volta pro lugar lá onde o Kratos estava, só existe ali uma poça de sangue, tem um rastro que leva pro abismo, relembrando o primeiro jogo, Sim. mas, né, fica aquela dúvida, será que ele pulou, será que ele sobreviveu, porque aparece também um símbolo de uma ave, que é muito parecida com a fênix, né, isso pode simbolizar aí ressurreição, mas o jogo acaba sem nos deixar nenhum rastro, assim, a gente não Exato. sabe se ele tá vivo ou não, mas ele vai se afastando e mostra que o mundo tá ficando diferente, assim, os furacões, sei lá, estão sumindo, aquela escuridão tá saindo, e lá no fundo, assim, aparece o sol reaparece e termina o jogo, né? Assim, ó, demais, né? Demais. Como eu falei, é filosófico, né, meu? Então, e os pais reclamam aí que os jogos não ensinam nada, né? Mas, demais. Mas aí, que fim é esse, né, cara? Pô, isso aí. Bah, cara, imagina terminar uma série com um fim desse, cara. Sabe? O Kratos ali, tipo, pô, todo mundo vendo ele como um monstrão, sabe? O cara odioso, o cara violento. E no fim o cara tem uma atitude altruísta dessa, né, cara? Ele pensa assim nos outros, ele deixa a própria vida dele de lado para tentar reconstruir o mundo de certa forma, né? Pá, é genial, cara. É genial demais. A batalha contra os Zeus ali só eu não achei muito legal, mas não sei se tu lembra que ela muda um pouco, né? A forma da batalha. Não sei se tu lembra que ela vira tipo um Mortal Kombat. Né? Ela não é em 3D, ela é em Ah, 2D, lembra? ah, A batalha ali ela perde um pouco, porque dela é uma batalha bem lenta, né? Não tem pauleira com as correntes para tudo que é lado não, ela é bem mais calma, assim, e é a única batalha do jogo que é lutada dessa forma, né? Que é o último chefe, os Zeus. Mas nem tinha mais muita coisa para acontecer depois, né, cara? E então, esse fim, a hora que termina, meu, eu falei, cara, que eles conseguiram linkar todos os pontos, sabe? Não ficou nenhuma ponta solta, assim, e terminou de uma forma genial. E aí eu imaginei tanto que por causa disso, eu nunca imaginei que teria mais jogos do God of War, cara.
Eu não sei se tu imaginava também, Ah, mas eu eu achei que também, não. eu pensei que tinha encerrado a franquia. Claro que teve alguns outros jogos, né? A gente nem mencionou que a gente tá falando somente da franquia principal, né? Porque sinceramente, eu nem considero, eu não gosto muito dos outros jogos. Então, não sei se tu gosta de algum outro. Ah, cara, sim, tá? Durante a pandemia, como tava trancado em casa e tal, eu resolvi jogar todos os God of War, mas todos. Aí, só que eu joguei em ordem de história. Eu não joguei em ordem de lançamento, tá? Eu joguei em ordem de história, começando pelo que trata da história mais antiga, que é o God of War Ascension, que é o God of War, é um que saiu pro PlayStation 3 também. Só que assim, cara, ele não é legal. Ele não é bom. A história dele é bem fraca. É o Kratos lutando contra as Fúrias. E. Cara, o jogo é chato, a mecânica do jogo é chato. Todo mundo falava isso, eu falei, não, mas é God of War, cara, não tem como ser ruim. Fui jogar, eu falei, bah, mas é bem chatinho. Quando tá na metade do jogo, tu já tá torcendo pra que acabe, assim, sabe? Ele é meio maçante. Nossa. E tem os do PSP também, né? Do PSP tem dois God of War, que é o Chains of Olympus e o Ghost of Sparta. Cara, são bons. Esses são bem bons, são bem legais de jogar. Claro, são histórias secundárias, são histórias meio filler, assim, sabe? O Kratos tentando resgatar a filha dele, a Calliope, não lembro em qual, acho que no Chains of Olympus. E, e não tem uma história meio que, se passar batido, tranquilo, não vai fazer falta, sabe? Saiu mais porque os caras queriam aproveitar o nome God of War dentro do PlayStation portátil, né? Te confesso que uma coisa que eu sempre falava, assim, com meus amigos, é assim, ó, pô, o Kratos acabou ali com os deuses gregos, eu quero muito ver ele enfrentando os deuses nórdicos, né? Eu sempre falava isso, né? Então, aconteceu, a gente tem aí depois de anos, sei lá, chegou pro Play 4 o God of War 4, que o nome é só God of War, o Kratos agora é um viking, barbudão, algo de respeito, né? Pô, o visual, o gráfico, perfeito, não tem o que falar. A história eu acho muito boa. Eu não acho a melhor das histórias dos jogos, mas eu acho muito boa ainda. Porque então, depois de muitos anos de vingança lá contra o Olimpo, agora ele é um fazendeiro, tá ali com seu filho, o Atreus, e o jogo já começa depois da morte da segunda esposa do Kratos. O cara não tem sorte, né, Marcelo? Coitado, o cara só se dá mal, cara. Não, ele não consegue uma vida feliz ali. Por um curto espaço de tempo ele consegue, mas sempre vem uma desgraça aí. Só que o Sim, último, eu não lembro agora o nome da esposa dele. a Fei. A Fai. Fei, a Fai. Fai. Então, a Fai, o último desejo dela é que as suas cinzas fossem espalhadas de cima lá do pico mais alto dos 9 reinos nórdicos, né? Dos Nove E Reinos, isso. E daí começa então o jogo 4. Essa é a missão. Ele vai ter que enfrentar muita coisa pela frente para conseguir jogar essas cinzas aí. Vão aparecer aí os deuses nórdicos pelo caminho. Vai ter muitas reviravoltas interessantes. Uma coisa legal é que uma parte do jogo é quando o filho do Kratos ele tem um acesso de fúria, ele fica mega doente ali. Daí a gente descobre que isso é por causa ali da contradição mental, porque ele é um deus que acredita ser um mortal, né? O Kratos nunca contou a verdade pro guri ali do passado dele, mas aí eles conseguem, tem a missão, eles conseguem a cura, e daí o Kratos, ele conta pro Atreus que o Atreus, ele é um deus, o Atreus é um deus, o Kratos não conta do seu passado lá, que ele matou Zeus, né? Mas daí o Atreus, ele meio que fica orgulhoso, fica meio arrogante, digamos, ele até mata uma pessoa lá contra as ordens do pai, né, Marcelo? Exatamente, cara. O God of War, o 4, né, que na verdade é só God of War que chama, inicialmente, para quem não sabe, ele ia ser no Egito. Ele já estava. O Cory Barlog, que é o diretor. O Cory Barlog, que é o diretor da Santa Monica Studios, ele já falou: não, já estava tudo planejado para ser no Egito. Só que quando a gente estava planejando, a Ubisoft veio e anunciou antes o Assassin's Creed Origins, reformulando Assassin's Creed dentro do Egito. E aí ele falou, bah, cara, não vai dar, Ah, não vamos... Se tu lembra desse jogo, e que é muito bom, por sinal, o Assassin's sim, Creed Origins, joguei. Muito, muito, muito é, bom, muito bom. jogão. E aí os caras falaram, não, então vamos pra outra, vamos pra mitologia nórdica aí.
E eu, cara, eu confesso que eu fiquei assim, tá, como assim? O Kratos vai renascer agora lá? Eu lembro que assim, quando foi anunciado, nossa, cara, eu não sei se tu lembra do vídeo de anúncio, né? É o Kratos dentro de uma cabana, o Atreus chega e fala, pai, não sei o quê, e o Kratos tá na sombra, não dá pra ver que é ele. Aí quando ele dá um passo pra frente, dá ele, o rosto dele barbudão. Nossa, a galera foi a loucura quando foi Nossa, anunciado, assim, né, meu? sim. Aí, cara, mas a história desse aí, ela é bem isso aí como tu estava comentando, né? O Kratos vai ter um filho e eu achava que não tinha uma ligação direta com os God of War. Eles falaram, simplesmente é um reboot do jogo, né? Então, recomeçando. Mas não. À medida que tu vai avançando no jogo, ele vai se tornando cada vez mais linkado com os God of War antigos, né? Ele tá querendo esconder do Atreus que ele é um deus, né? Porque ele quer seguir uma vida completamente à parte disso, diferente disso, tanto que por isso que ele vai embora da Grécia, para deixar essa vida antiga dele de lado. Só que aí um dia o Baldur, né? O Baldur, um deus nórdico, bate na casa dele e fala: Ô meu, tu não é uma pessoa, tu é um deus, eu sei que tu é um deus, te mostra aí. E aí começa aquela batalha épica, lá em 5 minutos de jogo, tu e o Baldur se cagando a pau na frente de casa. E o moleque lá não entende muito bem o que tá acontecendo, né? E à medida que tu vai avançando no jogo para levar as cinzas dela no topo da montanha lá, aí tu vai descobrindo mais e vai linkando, né? Pô, até a Atena aparece, né, cara? Do nada a Atena Ó, reaparece no meio do jogo. a atriz que for fazer a Atena tem, ó, todas as temporadas vai sempre fazer uma apariçãozinha. Exatamente, cara, exatamente. Então, pá, velho, a história desse jogo, assim, achei que funcionou bem. Eu vi que os fãs ali já ficaram com os dois pés atrás. Ah, como assim? Agora ele morreu. Dá pra ver que ele tem uns pontos bem grandes na barriga, né? Daí que é Sim, do sim. machucado mortal dele. Mas eu falei, cara, eu adorei o jogo, funcionou muito bem. Eu acho que ele muda muita coisa na jogabilidade dele, tá? Porque, pô, os God of War do Play 2 e do Play 3, eles são famosos por ser um jogo frenético, né, cara? Aquelas correntes girando para tudo que é lado e tu pulando enlouquecidamente. E do Play 4 ele é já mais lento, né? Tu não pula, tu não tem como pular com o Kratos no God of War 4. Ele é um Kratos muito mais calmo, e eu achei isso genial, cara, né? Porque é um Kratos que só fica ali o jogo inteiro falando, garoto, tipo assim, é ele ensinando o filho, Ah, mas sempre, ó, vou te ensinar a caçar, vou te ensinar a viver, mas ele tenta segurar quem ele é a todo custo, né, cara? E, e nesse jogo ele troca, né, de certa forma, as lâminas dele por um machado chamado Leviatã, que pra mim é o sim. grande. Que eu não sei o que tu acha, se tu acha legal. Eu, particularmente, achei genial, cara. Ah, eu acho legal, cara. Não tenho, assim, o que reclamar do jogo. O que eu vou reclamar é do final, assim, que nem foi o God 2 pra mim, que o jogo acaba quando não deveria acabar. Tipo assim, acaba no meio do jogo. Isso me deixa puto, né? Mas, tipo assim, mais pra frente, eu falei, né, que o Atreus, eu sempre erro as pronúncias aí. Aham, O Atreus lá, o ele, Atreus. ele, ele ficou meio arrogante lá, mas mais pra frente, então, o Kratos, os dois, o pai e filho fazem as pazes, daí o Kratos senta, conta todo o seu passado ali, que matou Zeus, né, que era considerado o pai dele e tal. O Atreus até pergunta, né, se todos os deuses estão condenados, assim, a cometer esse crime de matar o próprio pai, imagina, né? Pô, ele descobriu que é um deus, vai que ele tenha que se voltar contra o Kratos ali. Mas aí o Kratos vem, então, com suas frases filosóficas, agora o paizão, pô, cara, tem que dar ali o Aham, exemplo pro filho. exato. Ele fala, assim, que a gente aprende com a experiência, né, que a gente aprende para não cometer os mesmos erros do passado. Então, cara, por isso que é muito bom, meu. Tem essa, assim, ó, é demais o que tu consegue tirar do jogo, assim, pra botar pra uma série, sabe? Não é só pancadaria, bicho gigante, matar deuses. Tem todo um enredo, toda uma história. E quem são outros deuses aí que o Kratos mata, Marcelo? Cara, nesse aí o foco não tem tantos deuses que ele vai matar, tá? Ele vai. Na real, a briga aqui vai ser contra o Baldur. Só que daí ele vai acabar brigando contra outros dois deuses, que é o Mod e o Magni. E esses dois deuses vão acabar, né, morrendo nas mãos do Kratos ali. E o problema é que eles são filhos do Thor, cara. E o Thor não aparece Ah, no jogo, né? Eles são filhos sim. do Thor. E aí a gente já fica, eita, cara, quando o Thor descobrir o que aconteceu, a gente já sabe quem é que vai descer para virar o grande inimigo do Kratos, né? Então, Sim, eu fiquei é, esperando o Thor aparecer todo momento quando ele é matou os exato. filhos, sim. Eu ficava, agora o É, Thor vai aparecer, né, cara?
E ele só aparece no melhor estilo Marvel, assim, né, cara? Ele só aparece Sim. depois dos créditos do jogo, né? Inclusive, assim, tem muita gente que não viu isso, porque o jogo passa os créditos, mas essa cena só vai aparecer se tu voltar pra casa e deitar na cama. Se tu apertar pra deitar na cama, aí aparece a cena, né? A chuva, e aí alguém bate na cabana do Kratos, ele abre a cabana, mas não mostra quem é exatamente o cara, mas dá pra ver que é um cara mais gordo, assim. Aí ele puxa a capa dele pro lado e dá pra ver o martelo dele pendurado ali. Pô, cara, imagina. Ah, daí sim. Mas uma outra revelação que eu acho muito importante pra gente falar, né, que é do Atreus, né? Na verdade, a mãe do Atreus, a gente descobre que ela era uma gigante lá, vinda de Jotunheim. Então, o Atreus, ele é meio deus, meio gigante. O cara não é meio deus, meio humano, não é um semideus. O cara é um outro nível também. Então, e a gente também e se eu não me engano, o nome né, que a Faye deu pro Atreus, na verdade, era Loki, Isso, ele é o Loki. né? Ele é o, Ele ele, é o ele que é Loki o do Loki. jogo. Exatamente, né? E já dá pra ver isso, e já dá pra ver como o Atreus ali, ele já é chato. Ele é muito arrogante, né? E aos poucos ele vai demonstrando aquilo. Cara, e ao longo do jogo eles trabalham nisso tão bem que tu fica com raiva dele jogando e fala, tá, deu, moleque, tá se achando demais já, sabe? E Acabou aos de poucos ele vai. descobrir que é um deus. Isso, acabou de descobrir. E, cara, e é muito isso, porque aos poucos ele vai tomando a personalidade do Loki, como um deus arrogante e tudo mais. Então, agora no God of War 5, já saiu a imagem dele, né, do Atreus, ele tá bem mais velho, né, agora ele não é nem adolescente não, tá, ele tá na casa dos 30 anos ali já, mais velho, todo cavanhaquezinho e tudo mais. Então, eu tô curioso para ver como é que vai ser a personalidade dele nesse jogo agora, né, cara? E saiu a Se imagem do Kratos continuar. já? Do Kratos a mesma coisa. Barbudão ali, eles Ah, mantiveram aquela barba. Porque, cara, o Rafael Grassetti, que foi um dos diretores de arte ali, ele falou: olha, cara, na verdade o Kratos era para ser barbudo desde o God of War 1. Aí, por algum motivo, foi tirado. Eu falei, cara, agora na mitologia nórdica não tem como não ah, colocar, com sabe? certeza. Barba. Não, É, ele barbudão, velho. Ah, tá é, demais, tá demais. Mas, só tá pra muito dizer, bom, né? né, cara? O jogo acaba lá com o pai e filho conseguindo jogar cinzas lá de cima do pico, né, cara? Então, eu fiquei, como eu fiquei triste, cara. Eu fiquei triste porque o jogo acaba, a gente não viu Thor, não viu Odin, a gente não viu nenhum deus nórdico famoso aí. Então, isso que me deixou meio triste. Apareceu o Balder da vida aí, né? Mas, pô, queria ver o Thor, né, meu? É. Cara, mas assim, eu acredito, tá? Isso aqui é uma teoria minha, mas eu acho que muita gente acredita que isso vai acontecer também agora, tá? Uh, eu acredito que no God of War Ragnarok ele vai morrer. O Kratos vai morrer. Eu acho que esse é o fim dele, vai ser o último jogo com o Kratos, assim. Vai ter outros God of War? Possivelmente tenha, mas eu acho que não com ele. Eu acho que daí tu controla o Atreus mesmo, de fato. Porque, Pois pô, se a gente é, for parar meu. pra pensar, Ragnarok significa renovação, né? Na cultura nórdica seria assim, o fim de um ciclo e o início de outro. Se tu lembra do final do jogo lá, dá pra ver, né? Nas cenas desenhadas na parede, dá pra ver o Kratos morto num canto, né? Então, é como se o pai morresse e o filho desse continuidade. É uma jogada arriscada matar um personagem tão marcante como Kratos. Nossa, cara, é demais. Tem que ter muita coragem para fazer um troço dele. Eu não faria. Eu não faria. Mas muita gente tá acreditando que isso vai acontecer agora, viu? Sim. Cara, eu não gosto, eu não consigo imaginar eu gostando do Atreus ali pra continuar essa saga. Mas, se eles trabalharem bem o Atreus, eu acho que é possível. Sabe por que é possível? Por causa, eu vou trazer de volta aqui, The Last of Us 2, que nos apresenta um personagem que a gente começa odiando, e no final a gente fica dividido, a gente não sabe se gosta ou ama, se gosta ou odeia, né? Então, Exatamente. que a Abby, né? Aham, E olha aham, o que ela, tipo, exatamente. o que ela fez, né? Não quero dar spoilers aqui, né? Mas Sim, ela fez uma grande tragédia. Tipo assim, eu fiquei, quando aconteceu no The Last of Us 2, lá, a morte acontece, velho. Eu dá fiquei, vontade de entrar na quê? TV e quebrá-la no soco, né, cara? E eu não acreditei, tipo assim, eu fiquei. Tipo assim, quando ele toma o primeiro tiro, eu fiquei, não. Tipo assim, o tiro destruiu todo o cara, né? Eu fiquei, não, ele vai sobreviver. Tipo assim, impossível, né? Sim, Fiquei, não. exato.
Mas Mas voltando pra God of War. não, mas eu entendo que realmente é a mesma coisa, cara. Daí no final a gente já muda em relação a ela, né? Eu acredito que Quatros pode ser a mesma coisa, mas ainda assim, cara, eles têm planos de levar, né? Essa semana já saiu, a Santa Mônica já falou que tem planos de levar o Kratos para outra mitologia, assim, tá? Então, muita gente tá acreditando que ele vai pro Egito, tá? Que agora eles vão colocar o Kratos no Mas eu Egito. acho muito fácil fazer isso, que é só fazer um jogo entre o 3 e o 4, né? Exato, exato. Ele não precisa ter Isso. direto ido do Zeus para os Porque vikings ali. isso. Fica muito em aberto o que aconteceu entre a saída dele de Esparta para ir embora para a Escandinávia, né, cara? Então pode ter acontecido muita coisa. Se bem que na verdade tem um livro, né, cara? Eu nunca li. E naquele livro o Cory Barlog ele fala, não, aqui a gente já explica direitinho onde é que fica as pontas soltas, explica onde o Kratos estava entre ir para a Grécia e ir para a Escandinávia. Bom, daí pode estar estragando meu plano, né? Mas Exatamente. Mas vamos acabar aqui o podcast, mas se tu quiser trazer um outro assunto do jogo, pode trazer, porque a gente tem que pensar em um ator perfeito, né, cara? Quem é o ator pra fazer o Kratos? Tipo assim, é difícil, porque tem que ser um cara com cara de vilão, não pode ter cara de bonzinho, não pode ser o Thor da Marvel, né? O cara é muito bonzinho. Isso. Não, Tu tem tipo assim, alguém em mente, cara? cara, quem eu gostaria, eu acho difícil, mas eu acho que o Kratos, o melhor Kratos, eu acho que é o The Rock, meu. Pô, o cara já é gigante, o cara É tem verdade, cara né? de mal, ele vai fazer o Shazam agora, que é um anti-herói vilão, sabe? Então, Aham. pra mim, o The Rock seria o Kratos perfeito, meu. Porque Cara, eu consigo ver ele. Eu consigo, ele. agora tu falou o nome dele, eu consigo ver na cabeça, assim, né? Cara, eu vi, as pessoas, elas ficam dando umas ideias. Eu vi numa página esses dias do PlayStation, um monte de gente, um cara falou, esse ator, que eu vou falar, e um monte de gente concordou. Eu falei, cara, mano, não é possível que só eu esteja louco e acho que seja horrível. O Henry Cavill, cara, assim, eu acho o Henry Cavill um puta do ator, mas ele tem cara de Capitão América, de super-homem, daqueles caras bonzinhos, sabe? Sim, é. Meu, tu consegue ver o Henry Cavill com um machadão na mão, destruindo todo mundo na raiva da vingança? Eu não consigo, cara. Não Não dá. consigo, Um sabe? cara, um cara que Não tem dá. cara de mal, que eu gosto, mas não sei se cairia bem no Kratos, é o John Bertal, sabe? O Justiceiro. Pô, o cara tem cara de É mal. Ele verdade, tem cara. cara. É verdade, velho. Bota um corpo nele, se botar um barbão nele, pô, eu gosto dele, aquele nariz meio torto dele. E um outro cara que eu gosto, assim, é o Tom Hardy, sabe? O cara que faz o Venom. Se tu meio que rapar a Ah, cabeça dele, sim, o é. Bane, É o assim, o cara do Bane, o o Mad cara do Max, Mad Max, né? O Mad né? Max. Eu Cara, acho que ele um outro poderia ser. um outro cara que eu acho que ficaria muito bem também, cara, é o. Eu fico imaginando ele careca como Kratos, assim, barbudão, o Hugh Jackman, cara. Porque eu lembro dele ali como o. Não sei se talvez eu esteja viajando, mas. É que eu gosto muito dele, cara, como ator. E eu consigo já ver ele brabão como Kratos, assim, Pois é, não sei mas, o que tu pensa. mas o cara tá velho, né, meu? Porque ele Exato. tem que botar um físico aí pra durar uns 5 anos, né? Tem que se comprometer ainda. Por isso que eu acho que o The Rock é difícil, porque vai ter que se comprometer. Mas talvez, né, se tiver muito dinheiro envolvido aí, não, não tem como negar. Mas eu ia falar alguma coisa e me esqueci. Eu vi muita gente falando assim, bota o Jason Momoa, o Vin É sim, Diesel. Eu não aham. gosto, eu não gosto. Eu acho eu não acho eles bons atores assim pra fazer um Kratos. Sério? Eu não Bah, curto O muito. Momoa é um que eu apostaria, cara. O Pois Momoa é é. um que eu apostaria Ah, bastante. eu não gosto do Momoa, eu acho ele um ator limitado, sabe? Eu Aham, acho que aham. ele faz sempre Cara, o mesmo papel. os diretores da Santa Mônica, né, do estúdio Santa Mônica, que criou o God of War, para eles, o ator perfeito, né, acho que foi o Cory Barlog que falou, inclusive, o ator seria o Jimon Hunsu. Não sei se tu lembra dele, de que ele faz o Shazam. Ah, Ele não aparece em muitos filmes, ele aparece no Diamantes de Sangue, aparece no Shazam. ah, Claro que muita gente já não gostou, tá.
É Sei, aquele sei. um Mas ele é negro meio alto, magro. forte, É, brabão. mas Hã? ele é meio mais magro É, pra forte, né? Diamantes, exatamente, isso é verdade. E muita gente criticou, daí falou, porque ele não é forte, porque o Kratos não é negro, daí já entra toda aquela questão, né? Não De tem que nada os a ver caras daí, querem que né? sejam o mais fiel possível, assim, né? Fala, meu, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não. Ele é um ator muito bom. Mas assim, cara, eu acho que pra mim, velho, cara, o Hugh Jackman tem realmente o problema da idade, né? Cara, é que eu gosto do Momoa, viu? Eu consigo ver o Momoa como Kratos, assim, com aquela cara brabona dele lá Não e tal, gosto, então eu não acho que gosto. funcionaria. Sério? Não gosto? Ah, Não. Pra mim eu ele gosto faz o dele. mesmo papel sempre, assim. Ele é limitado, sabe? Daí o Kratos. É, isso é verdade. Não, Isso eu tenho que concordar. se bem que o The Rock não é um baita ator, mas eu acho que ele consegue entregar ali, sabe? Pelo menos na raiva, na fúria, no botar um cara bruto, sabe? Mas, Exatamente. É. mas é isso. Tem mais alguma coisa aí pra nos falar, Cara, Marcelo? foi muito louco aí, cara. Falar de God of War, dá pra ficar falando muita coisa, né, meu? Porque é uma história muito profunda, muito complexa, toda cheia de reviravolta. E agora é só esperar essa série aí, vamos ver se vai ser boa mesmo. Sim, sim, tomara que role a série. Então, vamos ficando por mais uma semana aqui, mais um podcast finalizado. Obrigado a todo mundo que nos ouve, que nos segue no Instagram. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, lá o Nerd Verso Cast. E vou deixar aí o Marcelo também se despedir, as últimas palavras, Marcelão. Valeu, gurizada. Valeu, Leandrão. Tamo aí, tamo junto. Seguimos, né, cara? Semana trazendo mais novidade de jogos aí. Vamos falar de Warzone, COD. Acompanha aí, gurizada. Todo dia trazendo alguma coisa sobre jogos aí na página do Nerdverso, em todos os canais possíveis. E tamo junto aí. Valeu! Isso aí. E mandar, a gente nem falou, né? Mandar um abraço pro Diegueira. O Diegueira teve um Diegueira. imprevisto aí, não conseguiu participar, É. mas a gente mandou sem ele aí. Melhoras pro Diego. Mandem. Tá tudo bem com ele, tá, pessoal? Ele só teve imprevisto, não conseguiu Sim, gravar. sim. Não se precisa se Só preocupar. pra deixar um abraço de lembrança pro Diegueira aí. Mas deixar um abraço pro Diegueira, me esqueci. A gente começou tão pilhado aqui que eu me Sim, esqueci de. Porque o sim. Diego começa sempre o nosso podcast, né? Eu tive que É, começar aqui. Mas o Diego tá bem e ele volta com tudo no próximo, aí, pessoal. Não se preocupem, não é se isso preocupem. aí. Tá? Mas é É isso, isso aí. então. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.